Ok, então eu reconfigurei um pouco assim as regras. Não vamos usar mais o PDF. Pode, mas está um pouco diferente agora a sequência. Então já acabamos com as pressuposições para nosso movimento. E agora quero ver com vocês as regras. Regras. Eu não quero ler somente regras, se vocês estou pensando como posso fazer que vocês participem um pouco mais. Vou colocar regras aqui. Ups. E fiquei surpreendido que temos uma boa série de regras e princípios também. A primeira, o significado natural, literal. Vocês já ouvimos essa regra? O significado literal é o normal, o usual. Líamos 1 Coríntios 15, 46. Talvez para lembrar, podemos ler novamente. Vamos começar aqui, Noelia. Pode compartilhar conosco 1 Coríntios 15, 46, por favor. Noeli? Noeli. Sorry. Quinze, 46. Ah, tá. Primeiro natural, depois espiritual. Mas não é o primeiro o espiritual e sim o natural, e depois o espiritual. Fala de novo, ficou um pouco rápido. Mas não é primeiro o espiritual e sim o natural, depois o espiritual. Então, o que é primeiro? Primeiro o natural. Ok. E o que é o natural? A história do contexto. Isso no contexto? É. O que ele está dizendo ali primeiro. Tipo, um exemplo? Ele está dizendo Abre que é Apocalipse 20, mas é 9. 20. Todos podem abrir Apocalipse 9. Começa a ler se você quiser. Versículo 1. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Então, o que é significado natural?
Explica. Você não precisa saber, somente gostaria que você compartilhe. Talvez a dificuldade que você tem nesse momento de fazer, aplicar essa regra. Dificuldade de aplicar a regra. Então, o que pode fazer? O que se poderia fazer? O que significa a regra, então, Nelson? O que significa a regra? O que significa 1 Coríntios 15, 46? Não é 45, 46? O que acaba de ler a Emma. Bueno, Isso é espanholizado. O significado literal? Natural. É o assim? Ok, Nancy. Então, creo yo que primero es algo que se puede ver directamente, que se puede comprender. Después lo espiritual. Así, aquí en el siguiente versículo da un ejemplo sobre el hombre. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Ok. Y ahora para Noeli, antes que se escape. No queremos deixar você ir com essa dúvida. Tá? Então, é uma regra. Primeiramente, você olha o significado literal. Primeiramente. Mas qual é o significado literal aqui no caso do Apocalipse 9? O natural. Mas não são coisas que você não conhece. Não é nada de complicado aqui. Você sabe que você conhece tudo isso aqui. Então, Apocalipse 9, versículo 1. Não? Fala... E o quinto anjo tocou a trombeta. Você sabe como é uma trombeta. E viu uma estrela. Você sabe como é uma estrela. Caiu do céu na terra. Você sabe que o céu, você sabe que é a terra. Tá? E foi lhe dada a chave do poço do abismo. Essa talvez você não sabe o que é o poço de abismo. Então, você o que faz com essa regra aqui? Você procura, nesse caso, compreender o significado natural. Mas você chega aqui a um momento onde você sabe ou pode ver que não é possível. Tá? No caso de um anjo, está bem. No caso de uma estrela, está bem. Céu, terra, tudo bem. Mas agora tem uma chave para o poço de abismo. Então você entra aqui em uma esfera onde você não pode aplicar o natural, porque não tem poço de abismo aqui. E não tem menos ainda uma chave para o poço de abismo. Então o que pode fazer? Segundo a regra, segundo 1 Coríntios 15. Vai para o espiritual. Somente fala primeiramente é o natural. Mas se não tem o natural, você vai direto para o espiritual. Ok? Bom, a você. Boa viagem. Dois. O que estamos fazendo agora, Felipe, aqui estamos falando das regras. Não estamos usando mais o PDF, porque o PDF já troquei um pouco aqui. Então, somente vou colocar aqui as regras que estamos usando nesse movimento. Ok? Então, segunda regra, um texto
tem que ser estudado em contexto. Ok? Você tem que estudar um texto sempre no seu contexto. GC 521. Em português, isso seria o texto GC 521.1. Quem tem um aplicativo? Felipe, você tem? Pode ler, por favor. Sustentar doutrinas errôneas ou práticas anticristãs, alguns apanham passagens das escrituras separadas do contexto, citando talvez a metade de um simples versículo, como prova de seu ponto de vista, quando a parte restante mostraria ser bem contrário o sentido. Com a astúcia da serpente, entrincheiram-se por trás de declarações desconexas, interpretadas de maneira a convir a seus desejos carnais. Muitos, assim, voluntariamente pervertem a palavra de Deus. Outros, possuindo ativa imaginação, lançam mão das figuras e símbolos das escrituras sagradas. Interpretam-nos de acordo com sua vontade, tendo em pouca conta o testemunho das escrituras como seu próprio intérprete, e então apresentam suas fantasias como ensinos da Bíblia. Ok, foi muito claro, não? Acho. Então, qual é o contexto do que ela fala aqui? Felipe, de que contexto ela está falando aqui, nesse caso? Falando da Igreja Católica que fazia, ou dos protestantes aqui, no 32? Não, isso Helena White fala o que nós estamos fazendo, acho que nós deveríamos fazer, em geral, não? Uhum. Ela, na primeira frase, não? Alguns apanham passagens das escrituras separadas do contexto. Que contexto? O contexto do capítulo, do texto, do verso, né, do texto. Existe outro contexto que você deveria tomar em conta? Qual? Porque isso é o texto, o contexto do texto. Mas tem outros tipos de contexto que você deveria tomar em conta, estudando uma passagem bíblica, por exemplo. Qual? Isso, história, o contexto histórico. Não? Você precisa saber de que fala Jeremias, Isaías, Daniel. Que contexto ele fala uma coisa. Então temos histórico e mais um. Temporal. Não? Por isso Ezequiel fala tantas vezes, aconteceu nesse dia, nesse mês. Nesse dia, nesse mês, eu falei isso. Nesse dia, nesse mês, eu vi isso. E mais um. Alguém? Isso talvez é história, não? Circunstância pode ser temporal, circunstância histórica. Sim. Contexto? Isso é o contexto do texto, o contexto da história, o contexto da... tempo. Eu diria o lugar, não é? Porque a vezes fala, eu estou ao lado desse rio, ou estou na cidade de Susa, ou estou... Isso é importante. Ou ele estava lá... Localização. Ok?
Okay? Esses são os diferentes contextos que não podemos esquecer. Ok. Terceira regra. Isso simplesmente é a regra número 4 de Guilherme Miller. Para entender doutrina, você tem que juntar todos os textos da Escritura sobre um tema. Ok? Ajuda, como escrever isso aqui? Uma frase breve. Juntar, ajuntar. Reunir os textos de um só tema, né? Reunir? É como que faz na Bíblia, se chama isso temário, não sei como é que é aqui. Que faz todos os textos sobre um só tema. Não sei como é que chama isso. Tópicos de um tema esse. Você quer estudar sobre o tema do contínuo? Bom, você tem que pesquisar toda a Bíblia onde fala do contínuo. Para ver o que pode significar isso. E muito lindo, acho que quando ele fala o final, ele diz, então deixa que cada palavra tenha a sua influência. E se você logo pode formar uma teoria sem contradição, você não pode estar errado. Então, temos aqui uma certeza. Essa regra provê uma certeza, uma certidão na interpretação dos passagens bíblicos. É muito bom. Muito lindo, eu acho. Ok. Para o tema o contexto temporal, e o contexto histórico, temos o texto do Testemunhos para Ministros 113. TM Testimony to Ministers 113. Em português, mesma coisa. Considerai as circunstâncias da nação judaica ao serem dadas as profecias de Daniel. Você estuda as profecias de Daniel, você tem que considerar as circunstâncias da nação judaica. E as circunstâncias da nação são várias. Não? É toda a história, o momento, onde está você na profecia dos 70 semanas, etc, etc. Tem muitas circunstâncias aqui. E logo ele também tem outro texto. Exatamente. Tudo, acho, depende de entender. Se você sabe onde acontece e quando acontece. Regra número 4. Os eventos da profecia têm que ser estudados linha sobre linha. Uma linha é uma sequência de eventos que
é repetido em outras linhas da mesma ordem. Isto quer dizer, as linhas são paralelos. Então, outro dia, o sábado, ouvimos um estudo da irmã Nelsie sobre o tema. Se você lembra, texto-chave para isso aqui. Isso é algo novo. E nós usamos esta regra, que é uma de várias regras que usamos, nós usamos esta regra para dar nome à metodologia do nosso movimento. Usamos a metodologia da linha sobre linha. Ok? Não é a única, mas é talvez a mais importante e a regra que esse movimento descobriu. Quando descobrimos essa linha, quem lembra quando o Jeff contou aqui, estando conosco? 1989. Sim. Foi dado ao movimento desde o início, desses primeiros passos que eles fizeram para estudar as primeiras coisas que eles descobriram foi linha sobre linha. Recebeu o poder em 2014. Recebeu o poder em 2014, talvez com o ESA 79, que aí alinhou tudo certinho. Ok. Tá bem. Não, aplicação logo de... Já fizemos isso, não? Fizemos isso desde o início. Tempo do fim, 1989. Aplicamos. Primeiro anjo, princípio poder, não? Porta fechada, e já fizemos essas coisas. Agora, em 2014, simplesmente vimos 2 marcos mais aqui. Depois 3. Não? Clamor da meia-noite. Meia-noite. A predicção. Entendemos muito mais claro o segundo anjo e muitas implicações mais que compreendemos disso aqui. Mas, basicamente, foi a mesma coisa isso aqui. O mesmo que já fizemos desde o início. Então, Ned, se você lembra, o texto-chave para defender essa regra. Você leu alguns textos muito bons. Isaías qual? Isaías 28. Versículo 10. 10? 10. 10, 13, não? Sim. Um texto do Espírito de Profecia. Você tinha uns textos muito bons lá também. Grande conflicto, 343.1. 300? 43.1. Ok. Poderíamos apontar mais coisas aqui, mas isso é fundamental, essa regra, para esse movimento. Jorge, explica um pouco mais sobre essa regra. É um estudo da Bíblia. O que significa essa regra para você? Me perdí con lo... Me dices. É um estudo da Bíblia. Se você estuda a Bíblia, você conhece a regra. O que significa praticamente para você essa regra? Bueno, me lleva a comparar, según la dispensación o historia profética en el marco que esté estudiando, y lo puedo relacionar al tiempo que uno está viviendo. Pero también me voy a encontrar con algunas dispensaciones que tienen toda una similitud, tienen algo en común. Y bueno, implican marcadores, hitos que vienen a tener un fijamiento para nuestra línea. Então, essa regra aqui
dá um padrão, não? Eso. Esse padrão tem vários eventos. Se você lê qualquer texto na Bíblia, você faz o quê? Relacionarlo. Você procura no seu texto se acha algum desses eventos nesse padrão. Lo coloco según le... Você acha esse, por exemplo, então você coloca a sua história aqui. Sí. E talvez descubra esse também. Ajá. Mas isso é o que estamos fazendo. Descubre, como é em português, em espanhol, hitos, waymarks, marcos, somente marcos. Então você pesquisa por marcos dessa linha, que você sabe, esses marcos não mudam-se, esses marcos são estabelecidos. Temos provado isso por muitas linhas. E esses marcos são como uma guia aqui. Ok? E isso é simplesmente importante porque tem outra regra, ou princípio. Não sei se tem aí, deve ter, mas em algum outro sentido, mas acaba que esse método linha sobre linha faz com que nós possamos aplicar na prática aquilo que a gente também entende como regra de que todos os profetas falaram mais para o fim dos tempos. Ele está pensando nisso, justamente. Não? Porque a gente consegue colocar e ver, alinhar com a nossa história, né? Não é um conceito moral que a gente entende, olha como foi legal isso que aconteceu no passado, a gente consegue ver como que implicações para o Você lembra onde futuro. está esse texto? Alguém lembra? Mensajes selectos, tomo 3, página 386, párrafo 3. Página, 386 en español. párrafo. 3. Ah, tiene 2. Párrafo 1. Muito bem. Isso é uma regra ou um princípio? Você que acha, Felipe? Mensajes escogidos, tomo 3, página 338, párrafo 1 en portugués. Ok. Esse é um princípio ou é uma regra? Você que acha? Um princípio, não? Eu acho também, um princípio. Um princípio é como uma lei fundamental. Já está, isso aí. Não é uma regra que você tem que aplicar. É um princípio. Ok, muito bom. Então, usando esse princípio, usando essa regra, então você faz isso. Você está fazendo o que você descreveu. Você toma, porque tem licença de fazer isso. Você tem que fazer isso. Você sabe que esse profeta falou mais de nosso tempo que do seu tempo. Somente tem que descobrir de que ponto da história, a que ponto ele está se referindo. E isso é muito lindo, porque aqui, nessa história, você não tem muitos eventos, não? Uma linha bem breve. Não uma história de 1000 anos. Uma história de uma geração. Tudo isso aqui acontece em uma geração. Esses eventos... Então, você tem um limite. Ok? Vamos continuar? Regra número 5. A regra da primeira menção. Rafa, como escrevo? Menção? Mención. Mención. Ya, regla de la primera mención. Ele falou que é cedilha. Hã? Ele falou que não sei cedilha. ¿Cómo? C cedilha. ¿Así? Isso.
Ok. Que é a regra da primeira menção? Willy, você pode participar? Que é a regra da primeira menção? Você já ouviu dessa regra? Não. Não? Não. Ok, vamos fazer uma turita. Você sabe? Cuando por primera vez se menciona en la Biblia es la más importante, la vez más importante, digamos. El punto más importante. Exemplo. Egipto Ok. o Faraón, por ejemplo. La primera vez que se menciona es, no me equivoco, es Génesis 12. Entonces esa mención tiene más información que el resto de las otras. Las otras son añadidura a esa, por ejemplo. Ok. Eu lembro um pouco diferente, mas similar. A primeira vez que a Bíblia menciona um conceito, um nome, um povo, na primeira vez que aparece Egito na Bíblia, nessa primeira vez já contém todas as características. Não sei se é o mais importante, eu não lembro isso, mas acho que já. Se você quer saber que é o Egito, você pesquisa a primeira menção. Você quer saber que é Nabucodonosor ou Babilônia, pesquisa a primeira menção. Você vai descobrir o que simboliza a Babilônia. A primeira menção da Babilônia, o que é? Você lembra isso? Ângela? Como foi edificada a Babilônia? ¿Es para você? Ela disse Torre de Babel. Tá. Então, e que significa a Torre de Babel? Foi onde as línguas surgiram, não foi? Língua surgiu. Isso que eu sei. Isso é muito bom. Sim? Não foi? Eles não conseguiam se comunicar? Tá, resume o que você quer dizer. Explica essa regra com essa história. Se você quer saber o que significa Babilônia, a regra diz vai para a primeira menção. Entendi. Tá. No caso, eu diria que significa confusão. Confusão. Não, você tem todo o princípio, a confusão, a rebeldia contra Deus. Você tem muita coisa nessa história. Não? Depois, o que acontece com Babilônia? Com a Torre de Babel. O que acontece? Ela é destruída, não é? Ela é destruída? É destruída. Não, se você estuda essa história, a primeira menção de Babilônia, você sabe o que acontecerá com a Babilônia moderna. Você sabe o que simboliza tudo isso. Por que a Bíblia usa esse símbolo. Ok? É uma regra que não usamos muito, mas é bom ter em conta essa regra. Se eu lembro bem, não sei bem, mas do que eu vi, essa regra foi anotada por Louis Weir. Uhum. Pelo menos ele fala dessa regra. Não sei se ele é o primeiro de fazer isso, mas ele contribui essa regra. Louis Weir é foi um pastor australiano, adventista, nos anos 50. O que sabes mais dele? Información, você. Hã? Sim, ele foi que falou nos anos 50 que o rei do sul é Rússia. Não? E que o catolicismo vai conquistar o rei do sul. Isso que ele falou nos anos 50. Então, ele já tinha uma compreensão de Daniel 11. E ele usa várias regras, mas se você lê os seus livros não parecem... não todos os livros parecem assim acabados. Parece como notas de uma palestra, onde anota alguns pontos, algumas ideias e não fica bem tudo assim.
Pronto. Como? Não usamos? Porque não se usa muito essa regra. Então esquecemos fazer isso? Não, acho que fazemos, mas já é assim uma coisa, não se menciona muito. Fazíamos muito isso no início. Acho muito mais que hoje em dia. Porque isso já todo mundo falou de Babilônia. Todo mundo já sabe que é de Babilônia, por essa história. Eu acho também que não é tão funcional pra gente. Que acho que é mais funcional na King James, em inglês. Acho que nem sempre pra gente vai dar certo no português. Ah, tá, entendi. Se você usa a Bíblia em português, então... Não, por exemplo, se você... Uma palavra muito importante é a palavra tarry. O que significa tarry? Demorar. Não, demorar. O noivo demorou. Tardar, ok? To tarry. Você pode achar essa Bíblia em muitos lugares na King James. São muito importantes esses lugares para compreender o tema da demora. Mas em português não é assim. Porque você pode demorar, aguardar, esperar, tardar. E tem variações. Então, na regra da primeira menção não funciona muito bem. Às vezes. Ok? Funciona também muito com o 7, né? Aham. Não é também importante, eu acho, foi importante Também, acho em muitos estudos, na verdade, é importante. Não? Ok. Outra regra, não sei como colocar isso numa frase, mas a ver, Rafa, se você lembra, sabe que isso, cortar linhas. Às vezes precisamos cortar a linha. O que significa isso? Se você corta, divide, sim. Cortar a linha. Ah, não é cortar? Dividir. Não seria como o que o Tyler fez de manhã? Não sei. Aham. Você tem uma linha maior e aí você, para fazer certa aplicação, você parte no meio ou parte em determinado lugar. De manhã ele pegou a linha de pirro e dividiu ela em duas partes, porque a primeira dispensação era na Macedônia e a segunda na Itália. E aí ele paralelou as duas linhas. Ok. Se você não faz isso, então, às vezes você não consegue ver o padrão nessa linha. Você tem, por lógica, não por assim, não, você tem que cortar a lógica aqui, nesse caso foi como você falou. Tem uma lógica para cortar, é uma história, mas tem licença de cortar essa linha. Você lembra quem trouxe essa linha ao movimento? Essa regra? Romano Pamenda. Não? A primeira vez que eu ouvi assim conscientemente foi, acho no início do ano, no trimestre, Estados Unidos, onde explicou assim, você tem que cortar, você não pode. Mas estou buscando como colocar isso em palavras bem claras, não? Quando ele fala de progressão e tipo, não é? Uhum. Ele fala interdispensações. Ah, tá. Fala de novo? Explica, por favor. Cortar a linha e dividir em dispensações, cambio de dispensações. Não é cambio, como se chama? Mudança de dispensações. Porque que ela faz muito isso, né? Ela
na verdade, é não cortar. Ela fala, o texto, se você for olhar, ela está falando interdispensação. Por exemplo, ela fala a chuva serôdia, a chuva temporã. Se você for olhar, muitas vezes ela está falando dessa contexto de interdispensações, né? Falando no começo lá, a chuva temporã, mas ao mesmo tempo ela também depois fala que tem a ver as gotas. Mas normalmente ela sempre está aplicando, a maioria das vezes, interdispensações. Intercalando. Todos compreendemos isso? Alguém tem pergunta aqui sobre essa regra? ¿Podría explicarlo otra vez? Sobre... Sim, eu estou procurando de lembrar o exemplo que deu para mim. O exemplo que ele deu, acho que até o Tyler deu também, foi sobre a chuva, não? Eu acho que o Tyler falou na Campal aqui, ou foi o Tyler ou o Jeff? Não lembro. Pode ser. Que se você for olhar, a gente pega um texto e fala da chuva temporã no Pentecoste. E que no final dos tempos vai ter a chuva serôdia. Mas ao mesmo tempo, se você cortar aquela linha, você consegue ver que teve também na história da chuva temporã uma chuva temporã e uma chuva serôdia. Então, você consegue identificar sempre que tem essa... E depois vem o Pentecoste mesmo. Talvez esse exemplo aqui. Tempo do fim para nós, 1989. Primeiro anjo recebe o poder, 11 de setembro. Depois tínhamos o decreto dominical, porta fechada. Ok? Nós descobrimos, mais tarde, que à meia-noite também é uma porta fechada. O que fazemos com isso? Isso é uma história aqui, uma geração. Mas você pode cortar essa linha e colocar outra linha aqui. Porque é outra dispensação. E fazer isso aqui. Porta fechada, meia-noite. Para os sacerdotes. Mas para os levitas, o decreto dominical. Ok? Tempo do fim, etc. Você pode achar todos esses marcos nessa linha também, porque é outra dispensação. Uma dispensação, uma linha de... é uma... Como fala? Sim, tem um período espiritual de um grupo. A história de Israel no deserto é uma dispensação. A história de Israel em Canaã é outra dispensação. Mas a história é a história de Israel. Ela tem diferentes fases, são dispensações. O templo está no deserto, o templo está na cidade, depois o templo está no céu, diferentes dispensações. É uma só história, mas nessa história você pode achar diferentes capítulos dessa história. Essa história aqui, uma história, mas nessa história você tem a história dos sacerdotes e a história dos levitas. E para identificar corretamente os eventos, como são diferentes dispensações, uma linha, você tem que cortar a linha e colocar isso debaixo, como uma linha separada. A primeira vez que eu ouvi isso, também tem uns bons exemplos. Talvez para a próxima hora eu pesquiso e posso colocar isso aqui. Faz muito sentido fazer isso. Ok. E última regra. Não, essa foi a última regra. Número 6. A última regra que eu tenho aqui. Vocês acham que tem outras regras que eu não coloquei aqui? Quando se repete uma ou duas vezes o texto,
Entende? Me faz entender? Não, é quando o texto tem repetição. É repetido. Duplificação? Não duplificação. Por exemplo, quando o mesmo texto fala de... usa a mesma expressão no outro texto bíblico. Os dois profetas diferentes falam e usam a mesma expressão. Entende? Isso que... eu não sei como que... não lembro essa regra. Como que chama? É como todo testemunho. Tem um exemplo? Tem muitas mais coisas que usamos, mas eu acho que esses são princípios. É a regra também de tripla aplicação de profecia. Então, que é a diferença de princípio e regra? E não sei se é importante de fazer essa diferença para nós, mas um princípio, a definição é uma lei compreensiva e fundamental, doutrina ou assumption, que é uma assumption, assumir alguma coisa. Quando assumo algo, é uma assumption em inglês. Suposição. Um princípio é uma lei, uma doutrina, uma suposição compreensiva e fundamental. Lei, doutrina ou pressuposição compreensiva e fundamental. É um princípio. Agora, uma regra é uma guia prescrita. Como fazer algo. Como conduzir, como fazer uma ação. Por exemplo, por isso é uma regra. Se quero descobrir o significado do texto, eu preciso estudar o contexto. É uma regra. Uma regra como que me conduz, que devo fazer. Um princípio não é isso. Um princípio é como uma lei que está prescrito. Eu acho que a regra, o 3 mais 1, é um princípio, eu acho, porque está prescrito. Você usa para aplicar todas as regras, por exemplo. No princípio está lá. Acaba que de uma forma ou outra, para aplicar uma regra, você não, diferente da regra, quando você está aplicando a regra, por exemplo, tem um princípio da Constituição, toda regra que você aplicar tem que estar seguindo aquele princípio. Não necessariamente na regra, eu posso estar aplicando uma regra só e não é que eu estou descumprindo outra regra, mas ela não está fazendo sentido agora, mas o princípio meio que rege todas as regras, assim, de uma forma, você acaba usando, todas as regras são baseadas nos princípios. Vocês conseguem explicar? Uhum. Ok? Então, tem vários princípios. Vamos começar com os princípios. Não, já acabou a hora. Tem mais uns 14 princípios que talvez achamos que são parte das regras também. Podemos discutir isso na próxima última hora que vamos a ter sobre esse tema. Mas como vocês veem, parte do que estamos fazendo aqui para mim é ver se funciona, porque é uma teoria que eu coloquei, reuni os textos, as regras e princípios. Nós estamos vindo com vocês, com os de vocês também, se são regras, são princípios, como funciona, quais são os textos para defender isso. Esquecemos algum princípio, esquecemos alguma coisa, ok? Bom. Ok, então, fechamos aqui.